Olá! Vamos hoje para o segundo vídeo do mês de dezembro. Estamos encerrando os vídeos de 2019. Se vocês tiverem sugestões para os próximos vídeos, os vídeos a partir de janeiro, eu tô pensando em algumas coisas, mas eu gostaria de sugestões, né? Eu vi que o vídeo de meditação foi um vídeo que vocês comentaram bastante, gostaram, e o que mais, né? Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre perdão, sobre perdoar, se perdoar e perdoar ao outro, que é um assunto que sempre bate forte nesses meses de final de ciclo, que é quando a gente vai se reunir com muitas pessoas, familiares, amigos, pessoas de longe, pessoas de perto, e que a gente em geral faz uma reflexão a respeito de como é que foi o nosso ano, o que a gente fez que a gente tem orgulho de ter feito, o que a gente fez que a gente acha que não precisaria ter feito, como que nós nos relacionamos com a gente mesmo e com as pessoas ao longo desse período, desse ciclo, né? Então, para mim, refletir sobre perdão é refletir muito sobre aceitar as diferenças. Acho que basicamente isso, assim. Essa é uma reflexão, ou esse é um trabalho, é uma jornada, um caminho que eu venho trilhando há muitos anos e que eu creio que seja o caminho é aceitar as diferenças. Quando a gente pensa em aceitar as diferenças, a gente precisa ir na profundidade do que isso significa, né? Nós somos biologicamente diferentes uns dos outros, isso é óbvio, esse é o óbvio, a gente sabe que cada ser humano é biologicamente diferente um do outro, nós temos cada um as nossas próprias características, né? Por isso os tratamentos precisam ser individualizados, por isso a gente não pode padronizar tratamentos dentro da medicina, principalmente da que eu trabalho, que é a medicina integrativa, porque a gente está trabalhando com pessoas completamente diferentes umas das outras, então a gente precisa entender a individualidade de cada um. Mas e nos relacionamentos, né? Então, se a gente já sabe que do ponto de vista biológico isso é um fato, e para nos relacionarmos uns com os outros, como é que fica essa questão? Porque essas diferenças não param só nessa questão do biológico, né? Nós somos diferentes em todos os sentidos. Então, a forma como eu organizei a minha mente, a forma como eu montei o meu jeito de pensar a vida, as coisas com as quais eu me identifico, aquilo que eu acredito, o que eu acho que é certo e errado, o que eu acho que é bom e que é mal, esses conceitos duais que vão formando as nossas crenças ou paradigmas, e a partir dessas lentes, desses óculos, que a gente se relaciona, que a gente enxerga o mundo, que a gente vive em sociedade, para cada pessoa é de uma forma. Dentro de uma mesma família, irmãos que são criados pelos mesmos pais no mesmo ambiente, certamente, alguns podem pensar parecido, mas igual não. As pessoas podem se identificar com algumas coisas, mas igual não pensam. Nem sequer viveram ou entenderam as mesmas situações que passaram semelhantemente. Muitas vezes a gente pega irmãos contando a mesma história, cada um sob um ponto de vista, que é o seu ponto de vista pessoal, né? E tá tudo certo, porque cada indivíduo é um nele mesmo. Por isso, o perdão tem que ter a ver, para mim, num começo de conversa, com esse entendimento de que nós precisamos aceitar as diferenças. Quando a gente aceita que nós somos todos muito diferentes e que temos maneiras de pensar diferentes uns dos outros, fica muito mais fácil da gente olhar para uma pessoa que a gente se desentendeu por algum motivo, ou que a gente, de certa forma, acha que não vale a pena conviver com esse tipo de pessoa, essa pessoa pensa muito diferente de mim. Eu consigo, muitas vezes, me colocar no lugar dessa pessoa, ter empatia por ela e entender que, bem, eu acho que eu posso, né? Entender que essa pessoa não se resume só a esse acontecimento traumático que houve, né? Nem eu, nem a pessoa nos resumimos a um acontecimento traumático, a um desentendimento, a uma briga, a um posicionamento diferente, né? Nenhum ser humano se resume a isso. Mas existem coisas que são gravíssimas que acontecem. Ok, existem coisas e coisas. E vamos pensar comigo aqui que perdoar não é esquecer. Quando a gente perdoa, quando a gente desculpa alguém, ou quando a gente se perdoa, se desculpa, nós não estamos tendo uma amnésia a respeito de uma coisa que aconteceu. Nós vamos lembrar que aquilo aconteceu. Só que nós vamos lembrar daquilo como algo que, bom, foi injusto, não foi bom, eu não vou me esquecer daquilo que aconteceu, mas eu me livro desse sentimento, que é um sentimento de angústia, de mal-estar, que eu me remeto a cada vez que eu penso naquele acontecimento.
Perdoar não significa que eu vou de novo andar colado ou ter que conviver além do que eu acho que é o ideal pra mim, ou que eu precise obrigatoriamente voltar a conviver com alguém que nos meus termos praticou algo comigo, me traumatizou de uma certa forma, que eu acho que não vale a pena mais ter convívio. Tá tudo certo. A questão do perdão, ela tem muito mais a ver com um bem-estar pra gente que perdoa, pra gente que resolve perdoar o outro. Óbvio que pro outro também, mas é muito num pensamento de eu vou perdoar porque eu quero eu ficar bem com esse sentimento que me incomoda cada vez que eu penso numa situação. Então é muito mais algo bom pra mim que eu tô optando por fazer, mas que obviamente também vai ajudar ao outro, mas eu não sou obrigada a esquecer o que aconteceu e tampouco eu sou obrigada a andar de mão dada com essa pessoa daqui pra frente na minha vida. Não tem a ver com isso, tem a ver com se colocar numa situação de menos raiva, menos mágoa, menos ressentimento, menos rancor. A mágoa que é essa coisa dessa raiva, desse entristecimento, né? Essa sensação de que a gente tem uma coisa que a gente desgosta muito cada vez que a gente lembra de algo e que nos dá uma tristeza misturada com uma mágoa. É tão ruim sentir isso. Esse tipo de energia, de frequência, nos deixa numa situação muito propícia a baixar a imunidade, a trazer doença. Tem trabalhos que são feitos mostrando que pessoas que conseguem enxergar as diferenças dos outros e perdoar com mais facilidade são pessoas que têm a imunidade melhor. Viralizou há um tempo atrás umas frases que eu não lembro exatamente quem foi que publicou, alguém que trabalhava num hospital, acho que uma enfermeira. Quais eram as coisas que mais frequentemente as pessoas diziam antes de morrer e me arrependo de não ter perdoado fulano, ciclano, beltrano, enfim. A gente não precisa esperar esse tempo todo ou esperar estar à beira da morte para decidir que a gente não quer ter esse tipo de sentimento mais com a gente. Então, como a gente está falando de um tempo de encerramento de ciclo, né? A gente está encerrando o ciclo de 2019 e a gente quer estar bem, a gente quer estar reorganizado, a gente quer estar equilibrado e harmônico para começar um ciclo novo. É isso que todo mundo quer. A gente quer estar bem para começar um ciclo novo. A gente quer estar integralmente bem, saudável, tranquilo, com leveza. É tão bom poder começar um ciclo novo assim. Então eu acho que refletir a respeito dessas coisas e pensar em todos os episódios que nos acontecem ou nos aconteceram, que nos trazem esse remorso profundo por algo que eu fiz, ou essa mágoa profunda por algo que me fizeram, e reorganizar esses sentimentos dentro de mim através do perdão a mim mesma. Eu me perdoo pelas coisas que eu fiz e que eu considero hoje, após refletir sobre elas, que está errado, mas eu me perdoo. Perdoar o outro, pedir perdão, independente de eu saber que eu vou pedir perdão, mas eu não quero mais conviver com essa pessoa. Tá tudo bem, querer conviver, não querer conviver, tá tudo bem. São coisas diferentes. Vou voltar a dizer, a gente não esquece das coisas porque perdoa. O perdão não é uma borracha gigante que entra na nossa mente e apaga tudo. Ele só é algo que nos traz conforto, nos traz leveza, nos traz paz. E é isso que a gente quer para encerrar um ciclo e começar um novo. Então eu espero que eu tenha conseguido trazer ao longo desse 2019 muita coisa boa, muita reflexão interessante, que eu me proponho muito a isso, a fazer as minhas próprias reflexões e trazer isso para as pessoas. Eu espero que o nosso convívio tenha sido leve, tenha sido feliz, tenha sido benéfico, como foi para mim, que tenha sido para todos nós que estamos interagindo aqui. E eu desejo assim que seja um período de profunda autorreflexão e profundo entendimento para todos, que a gente encontre esse lugar de mais alegria, felicidade, paz e amor dentro da gente, dentro de cada um de nós, junto com aqueles que a gente quer estar perto, e utilizando a autorreflexão e o sentimento de se perdoar e perdoar ao outro e aceitar o perdão que vem do outro também, como uma forma e uma ferramenta de trazer mais saúde para cada um de nós. Muito obrigado pela companhia durante o ano de 2019. Nos vemos em seguidinha em 2020. Gratidão.